Boa noite a todas as pessoas. Estamos para lá do arco-íris. Hoje vamos falar de um tema muito importante e com um nome meio estranho, geografias lésbicas. Vamos perceber o que é isto com uma pessoa convidada muito especial. Já sabem que devem ir já ali abaixo e inscreverem-se no canal, façam subscrever, carreguem também lá no sininho para receberem todas as notificações quando nós anunciarmos novos episódios com novas pessoas convidadas e comentem. Sigam-nos também nas redes sociais, no Facebook do programa e, caso queiram, enviar sugestões, perguntas às pessoas convidadas, enfim, comentários que não queiram fazer de forma pública, podem sempre utilizar o nosso e-mail pldarcoiris@gmail.com. Já sabem que este é um programa para ouvir ao sabor do tempo, não é para ver de uma vez só, se quiserem, fantástico, mas podem fazer pausas, voltar a ver. Nós aqui não corremos, queremos que os assuntos sejam tratados de forma mais aprofundada e, essencialmente, que tenham a oportunidade de conhecer as pessoas que trazemos ao programa. Gostava de agradecer ao Bitriane o apoio enorme que dá na edição dos vídeos e também dizer para seguirem o canal dele no YouTube, a Casa dos 13 Gatos, para verem revisões sobre bonecas e música. Vou inserir aqui um fundo e pedir-vos que, nesta fase de entrega do IRS, tenham em consideração que as organizações não governamentais, as IPSS, desenvolvem um trabalho extraordinário e não têm financiamento direto. E uma das formas de financiamento que têm é aqui, através da consignação de 0,5% do IRS. Não custa nada, é o dinheiro que vocês já vão entregar ao Estado. O Estado tira 0,5% e atribui a essa organização que vocês escolherem. Portanto, é só porem uma cruzinha. Não custa nada, estão a ajudar muitas pessoas e, só para terem uma ideia, o ano passado, 65% das pessoas que entregou o IRS não pôs a cruzinha. Esse dinheiro não foi para ninguém. Por isso é importante doar, estão a ajudar muitas pessoas. Outra coisa de que eu gostava de falar convosco tem a ver com a petição que está a correr para podermos criminalizar as terapias de conversão. Eu vou colocar aqui, partilhar convosco o site da petição e já sabem que estão a entrar alguns projetos de lei na Assembleia da República, já deu entrada o projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, penso que dentro em breve entrará, ou se já não tiver entrado, quando isto foi para o ar, um projeto do Bloco de Esquerda, penso que também o Partido Socialista. É muito importante. De qualquer das formas, também é importante a pressão da opinião pública, a pressão especialmente das pessoas da comunidade LGBTQI+. Estas terapias não têm qualquer sustentabilidade científica e, além do mais, contribuem muitas vezes para aumentar o sofrimento e quantas vezes não podem levar a desfechos fatais. Portanto, é importante. No espaço de uma semana, mais ou menos, nós passámos de cerca de 4.000 assinaturas já para 5.000. Temos de chegar às 7.500. Nessa altura, a Assembleia é obrigada a discutir em plenário esta iniciativa. E pronto, eu já falei muito. Vou agora passar aqui ao tema do programa e apresentar a pessoa que nós temos como convidada, a Eduarda Ferreira. Muito obrigado, Eduarda. Boa noite. Obrigada eu pelo convite e obrigada pelo trabalho que fazes pela comunidade LGBT aqui, sem dúvida. Muito obrigado. Bom, e tu também vamos falar do muito que tens feito. A Eduarda nasceu em Moçambique, depois viveu nos Açores, em São Miguel, durante a adolescência, veio para Lisboa estudar Psicologia e depois começou a exercer como psicóloga em Setúbal. Portanto, isto é um périplo
não é? Uma viagem, é uma geografia. E, portanto, é engraçado também nós analisarmos esta geografia da Eduarda depois, ao longo da conversa. Teve, desde muito cedo, ligada ao ativismo, especialmente ao ativismo lésbico. Em 2013, faz um doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial, em especialidade de Geografia Humana, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Vamos perceber que as tecnologias digitais são uma das paixões da Eduarda e que tem sempre acompanhado esta atividade de ativista, de académica e de profissional. É docente atualmente no doutoramento de Estudos de Género e no mestrado de Estudos sobre as Mulheres na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova e é investigadora integrada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, também da Nova. Eduarda, quais os pronomes que utilizas? Os pronomes? Ela... Femininos, ok. Feminino, sim. Já sabes, para quem nos está a ver pela primeira vez, isto pode parecer estranho, para quem nos vê há um ano e tal, é normal. Claro. Perguntamos os pronomes, não custa nada, e assim tratamos as pessoas pela forma como elas gostam de ser tratadas. Sem assumir, porque às vezes a gente quando começa a fazer muitos pressupostos... Eduarda, eu queria que tu começasses a falar, antes de nós passarmos uma parte mais técnica sobre o teu trabalho académico, sobre a tua investigação, falasse um bocadinho do teu percurso, porque também é importante nós conhecermos isso. Como é que foi a tua infância, ainda por cima, num continente diferente? Como é que foi a tua adolescência? Como é que tu te encontraste e como é que tu descobriste enquanto pessoa LGBTQI+, por aí fora? Eu vou passando algumas imagens que tiveste a generosidade de partilhar connosco durante a conversa e que depois também podes ir comentando. Sim, como disseste, eu nasci em Moçambique e já nasci há alguns anos. Eu nasci em 1962, para o ano já faço 60 anos, portanto já é assim uma idade com alguma história para contar. E realmente nessa época, e particularmente em Moçambique, e estamos a falar muito antes do 25 de Abril, obviamente, não havia qualquer referência às questões LGBTQI+. Bom, essa é uma fotografia, eu estou aí de boca aberta aos berros, já era a minha costela. Já eras índia. E estão a ver, isto é uma questão, as questões de género, eu tive a sorte, de alguma forma, de nascer numa família que não me formatou demasiado. Eu estou ali de calças, quando as outras duas raparigas da fotografia, a minha irmã e a minha prima, estão de saias. Eu estou de calças como o meu irmão e o meu primo. Porque sim, porque queria. E, no entanto, nunca estive assim alguma questão de identidade de género propriamente, mas não encaixava naquele estereótipo de género. Portanto, a expressão de género, a liberdade da expressão de género é algo muito importante também. E não é necessariamente só a questão de género. E que muitas vezes se confunde com a identidade de género e com a orientação sexual, e não tem nada a ver. Exatamente, não. E a pessoa, pronto, no meu caso, e acho que existem vários casos, era a questão, independentemente aí da orientação ou não, era como eu me identificava e tinha a liberdade para o fazer, não havia qualquer tipo de pressão. E por isso tenho que realmente fazer aqui uma homenagem aos meus pais, porque eram de uma geração, ainda por cima nasci fora de prazo, digamos, os meus pais já tinham quase 40 anos, não, eu era 10 anos mais velho, a minha irmã 8 anos mais velha, e quando eu nasci a minha mãe tinha 38 anos, e o meu pai já tinha 40 anos, portanto eu já era assim mais neta que filha, aí está a minha mãe, já nos Açores, isso. E realmente eles tiveram uma mentalidade, relativamente a mim, extremamente bom, incrível, para a época então era uma coisa, e eu podia experimentar várias coisas, como vestir as calças de índio, ou depois mais tarde, em relação à orientação sexual, tive toda a liberdade. E não foste alvo de nenhuma ideologia de género, de andar sempre de saia, de cor-de-rosa. Não, quer dizer, fui alvo como toda a gente, no sentido que a questão dos estereótipos está na sociedade toda, não é só na família, né? Mas eu acho que o núcleo familiar mais próximo tem um grande peso e realmente aí eu sinto que fui uma privilegiada e que isso formatou a minha forma de ser e eu ter sido muito simples para mim assumir uma postura de visibilidade e ter uma postura de ativismo, porque todo o meu contexto e a minha formação foi com esse espaço de liberdade. Portanto, com que idade é que vieste de Moçambique para São Miguel? Eu saí de Moçambique aos 14 anos.
2 anos já depois do 25 de Abril, um ano depois da independência. Os meus pais ainda pensaram lá ficar, porque os meus pais tinham nascido em Moçambique, já era a segunda geração nascida em Moçambique. E nós não tínhamos cá referências nenhumas, não tínhamos cá nada, e já são os meus pais, aqui já é em Setúbal, mas pronto. Exatamente, este é o périplo, tal périplo geográfico. E entretanto, mas saímos porque os meus pais pensaram, e bem, que a nível da minha formação académica, se eu ficasse em Moçambique seria complicado devido a toda a turbulência de pós-independência, é normal nos países novos, não é? A minha prima da mesma idade que eu ficou em Moçambique, a decisão foi diferente da família dela e tinha a minha mesma idade, e realmente foi muito complicado do ponto de vista de formação académica, né? Então aos 14 anos fomos para os Açores e felizmente fomos para os Açores. Portugal já na altura estava já cheio dos retornados, e havia umas reações que nem sempre muito positivas, e o que eu também percebo, isto era difícil para toda a gente, era difícil para quem estava cá, para quem vinha de lá, enfim, são épocas de grandes emoções, e, enfim, alterações na vida das pessoas, e então lá éramos poucos, não havia muitos retornados, passávamos, era mais fácil passar despercebido, quer dizer, não havia tantos anticorpos. O estigma, sim, aqui sentiu-se muito o estigma, claro. Eu tenho muitos, aliás, a família do meu pai, quase toda, vieram retornados, não é? E era uma palavra com uma carga enorme. Ninguém tinha retornado, os pais tinham nascido lá, os meus avós conheceram-se e casaram lá, os maternos e paternos, mas deram retorno no sentido que era voltar ao país de origem enfim, da família, alguns. Os Açores foi uma belíssima experiência. E já, antes de chegarmos a Lisboa e depois a Setúbal, são os teus pais, és tu que vens primeiro para Lisboa para estudar e os teus pais continuam dos Açores, ou já vêm para o continente, para a Península de Setúbal e tu estudas em Lisboa? Aliás, eu acho que isso, às vezes pensamos, provavelmente quando chegamos assim mais à idade que eu tenho, que legado é que eu deixo? Ora, o legado é muito simples, o meu, eu não estava a falar isto com a minha companheira, Setúbal, porque eu escolhi vir para Setúbal, sozinha, sem os meus pais estavam nos Açores, eu tinha acabado o curso e apaixonei-me pela serra, pelo mar, pelo rio, e achei que era muito mais interessante do que estar a viver em Lisboa, onde eu vivia. Eu escolhi Setúbal. Bom, a seguir a mim vieram os meus pais, veio a minha irmã, os meus sobrinhos que já tiveram cá filhos, já namoradas que vieram para cá e que também ficaram cá com filhas delas. Bom, já há aqui uma quantidade de pessoas que vieram parar a Setúbal, olha... por uma escolha, e vocês olha, não é uma má escolha. Quando tu vieste para Moçambique com cerca de 14 anos, ali no início da adolescência, sim, mas pelo menos já numa fase da puberdade, já sentias que havia alguma diferença? Já sentias que havia alguma coisa na altura que era estranha, que estava errada? Sim, pelo menos sentia que não era bem como as outras raparigas, não é? Tinha a questão dos ídolos de cinema, era Elizabeth Taylor, era uma paixão assim platónica, claro, né? Enquanto que as minhas amigas tinham sei lá, mais para atores masculinos, mas não tinha um nome para dar à situação, não havia um nome. Eu lembro. Mas era sexualizada essa... Tanto quanto era muito idealizada na altura, quer dizer, eu sentia que era, sim, eu poderia dar um nome já sexualizado, sim, sexualizado no sentido de sabia que não era uma admiração, era uma atração. Era uma atração, sim. Sim, claramente, isso eu tinha consciência. E eu lembro-me de ouvir falar num programa de rádio, em Moçambique, um comentário sobre o Guilherme Melo e pela primeira vez ouvir a palavra homossexualidade. Eu já estava atenta, qualquer coisa, não sabia bem o que era, que se falava, que era assim. Lembro-me do meu pai falar do Reinaldo Ferreira, um poeta moçambicano, filho do Reinaldo Ferreira, jornalista. Exato, que também era homossexual e portanto, eu estava atenta a isso, não sabia bem nomear as coisas. Nos Açores, sim, na adolescência, claro, as coisas ficaram bem mais claras para mim. E como é que foi? Nós temos a ideia de que em Moçambique, em Angola, mas muito em Moçambique, havia uma abertura que não havia na metrópole, não é? Que não havia no continente. Em termos culturais até, não é? E talvez muito por influência da África do Sul. De repente vais para um sítio que é muito mais pequeno, não é? Vais para uma ilha, para uma sociedade talvez mais conservadora. Como é que viveste essa adolescência? Ou seja, no fundo estavas a despertar e como é que foi?
Olha, o que vale é também um pouco quase a inconsciência da adolescência, né? Quer dizer, o que me foi difícil nesse momento foi a saída de Moçambique, perder o contacto com os meus amigos e amigas, com o meu irmão foi para um lado, a minha irmã foi para o outro, o meu irmão foi para o Canadá e tive anos e anos sem o ver, portanto a família toda ficou espalhada, houve amigos que foram para o Brasil, portanto isso era o que dominava a minha vida, era eu sentir-me estranha, é sentir que as pessoas não iam quase à praia nos Açores, com aquele mar todo, né? Quando para nós a praia era assim uma coisa muito presente na nossa vida, em Maputo, Lourenço Marques na altura, Claro. e realmente, digamos que senti essa opressão do conservadorismo, mas mais, não especificamente só nas questões da sexualidade, em geral, na vida em geral, né? Sentir que aquilo, as mulheres andavam tapadas, andavam de lenço, algumas, houve uma grande evolução nos últimos anos, já vão 40 anos ou mais, os Açores, mas na altura ainda era muito mais fechado que Portugal continental. Né? Mais isolado, a questão do ser insular, Sim, aliás, mas ao mesmo tempo foi um espaço libertado dos Açores. Lembrei-me agora, estavas a falar disso, e eu lembrei-me agora de uma série fabulosa, Os Charles Negros. Sim, magnífica. Uma série magnífica, com uma atriz que eu adoro, a Lalai, que morreu agora há pouco tempo, a Adelaide João, e de facto, onde se notava muito isso, não é? Essa comunidade mais fechada, do parece mal, não é? Daquilo que não se pode dizer, não é? A minha vantagem é que eu era exterior, era um quer dizer, a família... Uma ave rara. Hã? Uma ave rara. Portanto, já era retornada, já era não sei o quê, olha, quer dizer... e foi um espaço de liberdade ao mesmo tempo, porque era um espaço seguro também, no sentido em que nós andávamos à boleia, nós fazíamos campismo selvagem, quer dizer, jovens, havia uma sensação de segurança, que era uma coisa importante, eu não sei, enfim, não sei se todos os locais, e foi muito importante para mim, os Açores marcou-me de uma forma muito positiva, é interessante. Eu posso considerar uma adolescência feliz, com grandes amizades, com um ensino secundário magnífico, com professoras e professores que me marcaram para a vida, ainda mantenho contacto hoje em dia. Portanto, olha, e foi uma altura de despertar da sexualidade também, umas paixonetas, não correspondidas, pronto. Mas, ou seja, mas nós, lá está, nós vamos falar daqui um bocadinho também sobre a invisibilidade lésbica. Eu vou pedir ao Ruben que depois ponha aqui um izinho para quem quiser rever a entrevista que fizemos com a Anabela Rocha, precisamente sobre a invisibilidade lésbica. E nós temos muita ideia, nós gays, não é? Que os Açores têm uma comunidade gay muito, muito grande. E que, claro, tudo um bocadinho oculto, mas que mete, inclusivamente, a igreja, há sempre este... Não sei até que ponto é que é mito, mas sempre se falou de que nos Açores havia muita coisa, não é? Cometia desde o bispo ao padre e alguns governantes. Mas, de facto, de lésbicas, enfim, não se falava. Como em todo lado, a questão das lésbicas, da sexualidade feminina é sempre algo mais encoberto, porque passa pela grande amizade, aquela questão que se diz, que realmente os gays são mais discriminados no sentido de se forem dois homens de mão dada na rua, as reações podem ser mais explícitas, as pessoas mais negativas, e duas mulheres ninguém diz nada. Por um lado, isso é verdade, por outro lado, quer dizer que é uma dupla discriminação no sentido em que quase não existimos. Quer dizer, eu podia andar com as amigas, podia abraçá-las, e até elas perceberem que o meu afeto era outra coisa, eu tinha que ser muito mais explícita. Quer dizer, claro, porque há até uma troca de afetos, às vezes, entre duas mulheres, que ninguém lê como sendo algo mais, não é? Não. Vão dormir em casa umas das outras, dormem na cama uma das outras, quer dizer... tudo a paz do senhor ou da senhora. Eu ia falar disso mais daqui a um bocado, mas acho que vem a talho de foice. Quando tu apresentaste o livro da Raquel Afonso, a homossexualidade e recência no Estado Novo, falaste um bocadinho sobre isso, e nós vamos falar mais à frente sobre os espaços, não é? Os espaços de segurança, os espaços públicos, mas falaste um bocadinho na questão... ou melhor, a Raquel fala um bocadinho no livro, e também podemos ver depois, quem quiser, a entrevista com a Raquel aqui no programa, em que ela fala muito sobre o trabalho e sobre as pessoas que entrevistou, e a dificuldade em que as pessoas que viveram a ditadura sentiam sobre isso.
E havia uma questão muito engraçada, enfim, não tem muita graça para quem é lésbica ou para quem é mulher, mas que era, na PIDE, as fichas da PIDE tinham, de facto, por exemplo, relativamente ao Júlio Fogaça, tinham a orientação sexual. A orientação sexual das mulheres passava. Era como se não há falo, não há sexo. Sem dúvida, e essa é a questão. É uma questão de uma sociedade falocêntrica, e por isso eu acho que a homossexualidade masculina muitas vezes é vista como mais ameaçadora, porque põe em causa esse papel do homem enquanto mais dominador e mais, enfim. Aliás, aquela questão do estereótipo do passivo e ativo, que ainda está, e que o passivo é muito mais discriminado e muito mais... Claro. E todo o insulto é muito com base no passivo, esse é que é... Porque no fundo está a encarnar o papel feminino. Sim, que é a subalternização, outra vez. Exatamente. E a minha masculina, pronto, também não é assim muito bem vista, porque também já está a invadir um território que não é bem o dela, aliás, e não só na sexualidade, até uma mulher nos negócios ou na política mais assertiva também já, enfim, mas tem a ver tudo com esse sistema patriarcal, enfim, que gera. E que realmente na vida das jovens, e principalmente numa época que era a minha, e que não havia internet, não havia telenovelas, não havia nada, modelos sobre estas questões da homossexualidade, muito menos a feminina, eu própria tive que ir percebendo o que é que se passava comigo, quer dizer, não havia nome. Aliás, a palavra lésbica é muito interessante, porque eu só comecei a usar muito tarde. Olha, quando fui para o Clube Safo já em 1990 e tal, no fim da década de 90, eu tinha 30 e tal anos. Porque para mim... Ainda tinha um peso negativo. Horrível, aquilo era... aliás, eu com a Fabíola Cardoso tínhamos ali uma brincadeira entre as duas, e eu dizia que ela me converteu de homossexual feminina em lésbica. E depois, orgulhosamente lésbica. Um beijo enorme para a Fabíola e a Sandra também já foram nossas convidadas, e é engraçado, tu há bocadinho, quando eu te perguntei a questão do teu desejo, se já tinha alguma sexualidade intrínseca, porque na altura foi muito giro falar com a Sandra, porque a Sandra teve uma experiência um bocadinho diferente, uma late bloomer, não é? Sentia alguma coisa, mas achava que não era sexual. Havia ali uma atração mais por mulheres do que por homens, mas era uma coisa mais platónica. Isso é engraçado. Porque lá está, também é importante nós percebermos que é imprescindível falar, por vezes, em grupos, em gays, em lésbicas, em pessoas trans, em pessoas intersexo, para reconhecer os traços comuns e defender direitos, mas depois não podemos pensar que todas as lésbicas são iguais, todos os gays são iguais. E isso é muito, muito importante. E às vezes no ativismo, exatamente pela questão da conquista dos direitos, esta necessidade de falar em grupos, até na comunidade LGBT, existe uma imensa diversidade. E dentro de cada letra também. De experiências de vida, de contextos, enfim, mil e uma coisas, sem dúvida. Isso é importante. Muito bem. Então, tu, nos Açores, já estavas com com as hormonas aos saltos, enfim. Claro, aliás, é época... mas a questão ligada ao ativismo começa já quando estás em Lisboa na faculdade? Ou depois da faculdade? Sim, claramente. É assim, eu entretanto vim estudar para Lisboa, para a faculdade, vim tirar Psicologia, e foi aí que tive a primeira namorada, pronto. E aliás, só um pequeno episódio, assim, à parte. Eu lembro perfeitamente, foi no fim do primeiro ano letivo da faculdade, que fizemos aqueles jantares de colegas, e eu dava muito com duas colegas em particular, e uma delas tinha um ar muito masculino, e a outra nem por isso, e a outra até tínhamos namorados, era assim. E entretanto, a que tinha um ar mais masculino, dizia, já era muito tarde, dizia, olha, se queres podes ir dormir em minha casa, não há problema nenhum, porque eu estava no quarto lugar e não podia entrar fora depois de ter terminado a hora. E eu estava muito assustada, porque apesar de saber de mim, quer dizer, estas coisas não são simples. E eu disse, não. E a outra disse, também podes ir para a minha casa. Eu fui para a casa da outra. Bom, pronto. E fiquei... E foi uma pessoa extremamente importante da minha vida também. Exatamente. Bom, as aparências iludem.
Pronto, porque isto para dizer que há sempre alguns receios também. Isto não é fácil para ninguém. E para os adolescentes, e mesmo não sei se nos estão a ouvir alguns, as dúvidas, os receios, as questões existem sempre. Pronto, e depois vai-se aprendendo, vai-se lidando, e é muito importante conhecermos a nós próprios, termos relações abertas com as pessoas, dizermos exatamente o que sentimos, o que queremos, o que não queremos, e até onde é que estamos dispostos a ir em tudo. Isto é muito importante. Enfim, e nem sempre acontece, infelizmente, em muitas áreas da vida, e na sexualidade também. Eu vou passar aqui algumas imagens já tuas nas marchas, mas gostava de falar ainda um bocadinho sobre a questão e a importância dos modelos. Quando entrevistei a Ana Zanatti e falei disso, ela obviamente tem a noção de que era um modelo. Não é? Então, na altura, a relação dela com a Lara Lee, principalmente, era, em termos lésbicos, era o modelo. Eu acho que não era um modelo, era o. Era o único. Não, como é que era para você? É assim, deixem-me só fazer este parênteses, desculpa, mas há muita gente que eu tenho entrevistado aqui no programa, pessoas mais novas do que nós, pessoas da nossa geração, pessoas mais velhas. E poderia parecer que esta falta de visibilidade, esta falta de modelos fosse uma coisa que a partir, sei lá, dos anos 90 deixasse, mas não. Só muito recentemente, só as pessoas que se tornaram adolescentes, sei lá, a partir de 2010, é que já não falam tanto nisso. Porque até aí, talvez por causa daquilo que te apaixona, que são as redes sociais e são as tecnologias, mas até aí havia falta de referências. Sem dúvida. Não, muita falta de referências mesmo, e nomeadamente em Portugal, né? Enfim, também, e não havendo acesso fácil, não havendo acesso à internet todo, portanto, o acesso à informação era muito mais limitado. Eu lembro perfeitamente que a questão da Ana Zanatti e Lara Lee foi um modelo fundamental para mim. Saber que havia mulheres e que podiam ter uma relação, que era assumidamente uma relação amorosa, sexual, amorosa, afetiva, enfim, foi marcante, foi muito importante para mim, e eu tenho certeza, porque quase são as mulheres da minha idade, que de alguma forma se identificaram como lésbicas ou bissexuais ou o que fosse. E embora só recentemente a Ana Zanatti teve uma postura de maior visibilidade assumidamente, já há uns anos largos, não é? Mas também não esconderam, o que também era importante. Porque senão também se haveria... Não, exato. Não, a própria Ana diz, quer dizer, não falou, vivia com uma naturalidade que não escondia, sim. Mas não tinha que falar sobre, não é? Não, sim. E depois havia a questão, a Lara Lee de Moçambique, que também havia aí um acréscimo de identidades, e pronto, e realmente foram muito importantes, e na época, para mim, isso foi fundamental, sem dúvida, saber que era possível, existiam, pronto. Nós falámos um bocadinho disto a semana passada, estes programas têm sido dedicados à psicologia. Portanto, a semana passada tivemos o Jorge Gato, hoje temos de ti, mas antes de falar da parte mais da tua investigação específica, enquanto psicóloga, porque também exerces... Sim, exerço, sou psicóloga. Enquanto psicóloga, qual é que é a importância desta identificação, do sentido comunitário, do sentido de pertença, e não de eu estou fora de tudo? Quando a pessoa está a crescer, quando a pessoa não tem referências, como é que isso se pode refletir? Isso é uma das razões que eu tenho uma postura de visibilidade, é uma razão política, social, de intervenção social e política, claramente. Não é aquela questão, não tenho que andar a dizer a ninguém sobre a minha vida pessoal. O pessoal é político, o íntimo é político, a nossa vida íntima é regulada por regras, enfim, políticas e públicas. Mas, para além disso, de facto, eu acho que é extremamente importante o meu papel enquanto educadora, porque eu não sou professora, mas sou psicóloga numa escola, psicóloga educacional, e lido com jovens todos os dias, numa secundária, em Setúbal, da Sebastião da Gama, e tenho uma postura de visibilidade assumida, toda a gente sabe que eu sou casada, pronto, eu não sei casada, mas que sou lésbica, e isso para mim é muito importante, acho que é uma forma de ativismo também, né? E o que eu digo é, a visibilidade protege. As pessoas não têm bem essa noção. Eu não estou a dizer que as pessoas não podem falar coisas nas minhas costas, é assim, toda a gente fala coisas, eu também falo coisas sobre os colegas, olha aquele colega não sei o quê, quer dizer, enfim, todos comentamos. Mas o facto, em Portugal, hoje em dia, com a legislação que nós temos, neste momento, obviamente faz sentido. Se calhar, noutro país, com outro tipo de legislação,
não teria esta postura de visibilidade se não me sentisse segura, né? Claro. Isso é óbvio. Mas eu acho que faz todo o sentido ter uma postura de visibilidade e exatamente também essa perspectiva dos jovens poderem sentir que há mais referências e que é possível. Porque às vezes também quando se fala das questões LGBTIQ, fala-se muito só numa perspectiva da discriminação, que é verdade, e da desigualdade, e da violência, mas também, mas assim, o que nós já evoluímos, já mudámos ao longo dos anos, também se tem que falar do que é positivo e também tem que se dar uma mensagem de esperança real, não é inventada, real, aos mais jovens, que isto também não é uma desgraça pegada, desculpa, não é de todo. Não é, claro. E não, feliz, e realizada e ter uma boa vida. Quer dizer, boa vida no sentido em que tens uma boa, podes ter, as pessoas podem olhar para ti com respeito, claro. E podes ser assumidamente não heterossexual. É engraçado tu falares dessa questão. Nós estamos aqui a ver já algumas imagens de marchas. Esta em 2001. E fumava na altura, pois é. Agora estou a ver. Eu nesta altura também fumava, e muito. E era... Mas eu tenho uma experiência muito engraçada. A primeira casa que eu tive era numa zona de Lisboa muito envelhecida, muito empobrecida, e na altura o meu namorado teve muito receio quando foi ver a casa. Nós vamos ser mortos. Isto aqui, não é? Dois maricas a viver aqui, não é? Com esta gente. Ora, nós nunca escondemos nada. É assim, eu não tinha um arco-íris pintado na parede da casa. Claro. Mas vivia a minha vida com o meu namorado, com os meus pais. Não havia ninguém que pusesse sequer em casa. Será que eles... Não. Só a gente sabia que nós éramos um casal. E fomos sempre respeitados. Sempre. Eu acho que, às vezes, o dar a cara... ou seja, quando tu tentas esconder, tentas arranjar umas namoradas ou uns namorados falsos, passas a imagem que tu próprio tens vergonha de ti. E sem dúvida. Aumenta a capacidade dos outros de gozarem, de discriminarem, não sei. Olha, eu concordo contigo, absolutamente. Aliás, eu tive vários amigos, e já tenho menos assim, mas já tive muitos, amigos e amigas, gays e lésbicas e bissexuais, pronto, que tinham essa postura de invisibilidade. E muito nas escolas, que é a área onde eu circulo mais. E obviamente que sofriam muito com piadinhas e a gozar e mandar bocas e depois ficarem todos cheios de medo que alguém fosse descobrir, inventarem namoradas ou namorados. Quer dizer, isso era, pronto, enfim, cada um tem o percurso que tem, e eu já disse que eu sinto-me privilegiada porque tive o enquadramento familiar, foi fundamental para eu sentir segurança em mim própria e sentir que seria sempre gostada, independentemente, enfim, do que quisesse ser ou de como fosse. Mas realmente protege. Neste contexto em Portugal protege, não tem qualquer dúvida. Nós estávamos aqui a ver algumas fotografias já sobre o Clube Safo, que comemora este ano, aliás, o mês vai passado, ver, 25 anos. Alexandra, sim, está lá. E mando aqui um beijinho para a Alexa, que também já tivemos. Eu vou pedir... Isto vai ser um programa cheio de izinhos aqui no canal, mas vejam, porque a Alexa é uma mulher extraordinária, não só pelo trabalho que faz no Clube Safo, mas também no Imune, e vale a pena ver. Mas como é que... se dá a tua ida, a tua fundação, a tua necessidade de institucionalizar o ativismo, de fundar o Safo? Quer dizer, primeiro quem fundou mesmo foi a Ana Prata e a Fabíola Cardoso, que elas começaram, eu juntei-me um ano depois de elas terem iniciado. Quer dizer, o legalizar, depois legalizámos em conjunto. Exato. Em 2002. Mas isto começou em 96, o Safo, eu juntei-me em 97. E começou quando o ativismo começou em Portugal, o ativismo LGBTI mais organizado, mais estruturado. Já havia algumas coisas, havia a revista Lilás, havia o grupo homossexual, o trabalho homossexual do PSR, por aí fora, havia essas coisas, mas eu nessa altura já tinha terminado, reparem, eu nessa altura já era uma rapariga, enfim, 30 e tal anos, já tinha acabado o curso, já estava a trabalhar, quer dizer, enfim, já estava a viver com uma companheira da altura, e que ela tinha, a família dela toda a gente sabia, mas ninguém falava, era aquele estilo. Don't ask, don't tell. E era daquelas pessoas de visibilidade social, quer dizer, para ela era muito complicado, tipo andar de mão dada na rua, assim.
E para mim isso era complicado, a não visibilidade era muito, muito difícil, e logo que surgiu o associativismo, fui pela primeira vez a uma reunião do grupo de mulheres da ILGA, ainda me lembro, com a Marita, pronto, por aí fora, enfim. E houve o primeiro Pride no Príncipe Real, Pride, nem sequer era a marcha, foi só o Pride. E eu fui lá, eu estava em Setúbal já, e fui sozinha, ela não quis ir, eu fui sozinha. E pronto, e conheci a Ana e a Fabiola e pronto, e a partir daí não mais larguei, de todo, fez todo o sentido para mim, ficámos amigas e pronto, e depois participei em todas as atividades, fiz parte da direção há muitos anos, e isso foi uma das razões, a questão da minha necessidade de ativismo e de visibilidade e de intervenção política, social e política, e foi uma das razões que depois me levou a terminar a relação, porque realmente não era possível para mim continuar na relação com a invisibilidade. Na clandestinidade. É? Não, exato. Numa clandestinidade, não é? No fundo. Não. Mesmo que está naquelas conversas, estou no café a falar, se alguém ouve o que estou a dizer, quer dizer, esse tipo de situações, né? E o Clube SAF, em 1996, 97, 98, 99, por aí fora, desde essa altura, fazia acampamentos ao ar livre. Eu ia-te perguntar isso. Com famílias. Porque tu perguntaste, tu há bocadinho referiste os acampamentos. Os acampamentos. Da tua adolescência, não é? Dos acampamentos. Eu sempre gostei muito. Portanto, né? Foste tu que levaste a ideia dos acampamentos para o Clube SAF. Não, quem começou com os acampamentos, a ideia foi mesmo da família da Ana, delas. E eu é que adorei também, porque eu adorava acampamentos. Mas a vantagem é que se fazia acampamentos em parques de campismo públicos, com famílias ao lado, com grande visibilidade. E como estavam em grupo, a questão do espaço e do grupo, dava uma sensação de proteção, que as mulheres tomavam atitudes de visibilidade que não tinham no seu dia-a-dia. Também estavam longe da sua casa, portanto também se sentiam assim um bocado mais seguras, supostamente não havia ninguém conhecido, apesar de Portugal ser um país pequeno, enfim, mas isso era assim, andava-se completamente à vontade, era muito interessante todo esse espaço de visibilidade há tantos anos atrás, que eu acho que às vezes ainda nem se vê hoje em dia em determinados espaços, né? Os espaços LGBT ainda são muito o bar. Sim. E pronto, e realmente foi uma das coisas que me apaixonou no SAF, foi essa abertura para a rua. E tem a ver, e lá eu vou começar aqui a baralhar o alinhamento todo do programa, mas acho que faz sentido. No livro sobre geografias lésbicas, que nós já vamos ver a capa, o subtítulo é Género, Lugar e Poder. E tu agora falaste de um exemplo, não é? Que representa isso, não é? O lugar e o poder. Ou seja, ao sentirem-se protegidas porque estavam em grupo, claro, e estar longe dos olhares das famílias, dos amigos, a pessoa empodera-se, não é? E o grupo, e daí o ativismo e todas as associações, o trabalho associativista é muito, muito importante. O tal grupo de pertença. As pessoas sentirem que há um grupo. Eu acho que é uma parte fundamental. Enfim, agora há muito online, há muitas redes sociais online, mas eu acho que apesar de tudo o contacto presencial, o partilhar atividades, dá-nos outra dimensão das coisas. E acho que há uma fase importantíssima, pelo menos foi assim para mim, conheço muitas pessoas para quem foi assim também, que foi necessária essa identificação. Exatamente porque a maioria da sociedade não é assim, o que temos à nossa volta não é assim, e para encontrar outros modelos, interlocutores, pessoas que experimentam, passam pelas mesmas questões que nós, pelas mesmas situações. E havia essa... Sim, é quase uma interação entre pares. Entre pares. Não é? E uma capacidade também ali interessante de, ao mesmo tempo, mudar a mentalidade do resto da sociedade. Quer dizer, porque as pessoas que iam àqueles parques de campismo e viam aquilo, pronto, iam pensar umas coisas, nem sempre muito elogiosas, provavelmente, mas também percebiam que não vinha daí mal ao mundo. Pô, é isso. Sim, eu acho que e essa visibilidade também é boa para isso. Claro, não é? Quer dizer, são pessoas. Eu acho que a frase-chave do programa é a glosa do Pessoa a propósito da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas é importante isso. É isso. Porque se a pessoa não experimentar, não ver, não vir, perdão, não consegue desmistificar. E se eu falar de uma pessoa trans a alguém que nunca tenha falado de uma pessoa trans, a pessoa cria, não é, uma imagem estereotipada. E é importante ter contacto e ver e falar. E, portanto, isso esse espaço, essa vivência é extremamente importante. E daí a importância da visibilidade, claramente. A visibilidade e haver modelos, e nós já temos várias pessoas públicas, pronto, mais conhecidas,
com grande visibilidade, temos uma ministra assumidamente lésbica, temos deputadas da Assembleia da República, uma Fabíola, e não só a Sandra Cunha também, acho eu, enfim, assumidamente lésbicas. Quer dizer, isto é importante, é muito importante. Claro. Quer dizer, não é a única coisa que é importante, mas também faz a diferença, né? E cada vez mais há pessoas em diversas profissões, assumidamente, o que quer que seja. Né? Uma coisa de que tu falavas há pouco, que era bom, sim senhor, as tecnologias são importantes, mas a partilha do espaço, o usufruto do espaço, não é substituída. E nós temos essa experiência com a pandemia. A semana passada falámos um bocadinho disso com o Jorge Gato e com a influência que o confinamento teve sobre a saúde mental. Sim. E a comunidade LGBTQI+, que já é uma comunidade onde a doença mental tem uma prevalência superior, viu-se com o confinamento sem essa rede, sem os pontos de encontro, sem os bares, não é? Que são, no fundo, são lugares de conforto, são lugares de segurança, e as pessoas estavam confinadas num ambiente muitas vezes tóxico, com pais que não sabiam, ou que sabiam e eram extremamente violentos, enfim, essa realidade, de facto, o usufruto do espaço, que é uma coisa que te diz muito, não é? O espaço é extremamente importante até para a saúde mental. Não, sem dúvida, e a questão de estarem mais fechados, todos nós estamos fechados em casa também durante tanto tempo não faz bem a ninguém, mas no ambiente hostil é verdade, muitos jovens e menos jovens, já visto estão em ambientes em contextos familiares no sentido alargado da palavra, das pessoas que vivem, coabitam, que não são propriamente friendly, quer dizer, e às vezes até situações de grande invisibilidade também, exatamente negociando essa questão da visibilidade, porque não se sentem seguros em ter uma postura de visibilidade, mesmo com as pessoas com quem coabitam, e o online vem possibilitar algum contacto, mas limita. Nós tivemos reuniões, há uma rede em Setúbal, da CIES, um grupo de pessoas LGBTI que faz, é um grupo, partilha, de encontro, e passou para online, claro, como tudo. E havia a questão de mesmo pessoas que estavam online não podiam falar, só podiam escrever, porque mesmo que pusessem os fones para ouvir, se eu estiver a falar contigo aqui em casa, toda a gente vai ouvir. Claro, eu posso pôr os fones, só eu te ouvir a ti. Mas o que eu digo, e essa era uma limitação, isso é uma limitação terrível, portanto, mesmo falar ao telefone com alguém, o desabafar, e mesmo a questão de estarem nos computadores e nos telemóveis, nós sabemos que infelizmente há muitas famílias que são extremamente controladoras no mau sentido da palavra, persecutórias, andam ali, vão ver, vão invadir a privacidade claramente, mas as pessoas não se sentem minimamente seguras, jovens em particular, e nas escolas nós sentimos isso. Quem tem qualquer questão não normativa, que a família não reage bem, isto é um pavor. Este tempo, aliás, havia uma amiga minha que dizia que isto foi família a mais, e que não fez bem às pessoas. Nós tivemos um relato, a Rita Paulos, da Casa aqui no programa, denunciou uma situação de um rapaz, penso eu, que ao estar em casa, e, portanto, não se ia para a escola, não podia estar com mais ninguém, os pais tiraram-lhe o telemóvel, exerceram uma violência, inclusivamente física, e, portanto, ele estava detido em casa, estava refém, e numa altercação qualquer que houve, ele conseguiu fugir e foi assim que obteve ajuda, porque senão continuava preso na própria casa. Não é? E só acrescentar, e são aquelas situações extremas, mas mesmo as outras mais subtis. Se calhar a grande maioria das situações não são tão extremas, não há uma violência assim tão clara, não há, mas há um controle, há um desagrado perante a situação, um olhar reprovador, pronto, e realmente traz muita infelicidade às pessoas, não é? Portanto, isso é... Bom, continuando a falar sobre o trabalho que tu desenvolveste, tiveste, para além do Clube SAF, participaste na UMAR, na AEPF, e lançaste este projeto que vamos aqui ver, e depois já mostro umas imagens, neste momento vou partilhar aqui, LES Online, publicação digital sobre questões lésbicas. Qual foi o teu móvel? Olha, eu tive no Clube SAF até 2008, para aí, e eu tive uma questão no Clube SAF que eu já agora gostaria de só esclarecer, que é, eu sempre me bati, porque quando o Clube SAF era um clube, chamava-se uma associação de mulheres lésbicas, e eu achava que aquilo era pouco. Que é isto, mulheres lésbicas? Eu até gozava. Então agora quando vier aqui uma mulher, primeiro se é mulher ou não é mulher, é o que a pessoa disser, a minha perspectiva. Né?
Exatamente. Primeiro. Mas depois, se é lésbica, diz, mas eu já gozava e dizia, então tenho que fazer aqui umas provas a ver se a pessoa é verdadeiramente lésbica. A brincar. Não, só para mostrar o quão. Quer dizer, as pessoas lá por uma mulher se auto-identificar, uma pessoa auto-identifica-se como mulher e como lésbica, não quer dizer automaticamente tenha a mesma visão dos direitos e do papel que na sociedade deve existir para as questões não heterossexuais ou para as mulheres lésbicas. Mas eu acho que mais importante do que a identidade são as características, e do que as características, é mais os objetivos e que visão é que eu tenho. E as pessoas devem se unir por objetivos. E, portanto, fiz um movimento, e isso mudámos para a Associação de Defesa dos Direitos das Mulheres Lésbicas, que é uma coisa diferente. Pronto. Mas nessa senda, eu fui sempre tentando abrir mais o safo, até perceber que as pessoas não queriam isso. A base, as pessoas que lá estavam, não queriam de todo tanta abertura. Eu até já dizia, porque são mulheres, porque qualquer pessoa quer lá saber se é homem, mulher, o que for, deveria poder fazer parte da associação. Bom, enfim, isso gerou muitas questões e chegou uma altura que eu achei que eu me devia afastar, queria outras coisas e achava que queria. Foi quando eu voltei um pouco à escola, digamos, voltei depois também aos estudos, ao mestrado, ao doutoramento, queria uma coisa mais reflexiva, mais crítica, porque o ativismo às vezes também tem uma questão muito linear, o seu discurso é muito, muito linear, né? E então eu saí, em 2008 larguei, aquilo teve parado uns tempos, depois felizmente reativou agora, e eu achei que eu tinha que fazer um percurso noutro sítio, então criei a Les Online, com a minha companheira Maria João Silva e mais umas colegas do Porto, e que era uma revista, uma publicação entre o ativismo e a academia, bilingue, portanto, e até tivemos também em espanhol e francês, enfim, era multilingue. Mas tivemos algumas publicações muito interessantes. E foi um projeto que durou alguns anos e que agora faz parte, é uma secção de uma revista brasileira sobre geografias de género. Relaga. Eu vou só partilhar aqui algumas imagens, penso que do lançamento. Isso, foi o lançamento, exatamente, dessa revista. Isso foi o lançamento na Escola Superior de Educação do Porto. Tem a Conceição Nogueira, a Milice, uma série de pessoas, pessoas de partidos, representantes de partidos. Mas era a grande vontade de fazer uma coisa ainda que ativista, mais reflexiva e mais aberta ao debate. E aberta à contra-argumentação, porque nós não podemos estar só... Isto é 2009. Não, bem, a apresentação é em 2010. Já tinhas começado o doutoramento, sim. Portanto, já estavas numa fase em que te interessava essa reflexão. Eu em 2008 larguei o SAF e depois em 2009 fui para aí e já estava em mestrado, já estava... Pronto. Embora o mestrado fosse sobre tecnologias, ainda não era bem sobre estas questões. Mas aí completamente já a querer outro caminho e depois fizemos outra sessão de Gabriela Moita e com a Maria João Silva, que é a minha companheira, também no lançamento, outro lançamento, fizemos um lançamento mais académico, outro mais ativista, pronto, fizemos. E realmente foi muito importante esta questão realmente, a Isabel Bento também teve um SAF comigo e a Clara Carvalho também estiveram muito ligadas a esta questão da Les Online, e foi muito interessante e foi um bom momento. Depois cansei-me por não sei quantos anos com as publicações, e cansei-me porque assim, publicar hoje em dia na vida académica é fundamental. Claro. Só que tens que publicar em revistas indexadas, se possível na Scopus e por aí fora. E portanto as pessoas estarem a pôr um artigo original na Les Online era complicado para muitos académicos, porque não era... Claro. Então por isso ser agora uma secção de uma revista maior e ser portanto, digamos, mudou um pouco, continuando os seus desígnios, digamos. Eu vou passar aqui mais umas imagens de ativismos, de marchas, por aí fora. E, sim, esta faixa deu-me trabalho a fazer. Mas ainda durou muito tempo, porque tinha a ver com as questões da parentalidade. Exatamente. Aliás, a diferença está no preconceito. Nós falámos, aliás, e vimos algumas imagens já em 2013, quando foi a discussão da coadoção e que depois não avançou, enfim, tivemos que esperar por 2016, mas também temos aqui as questões depois, tu sempre aqui no teu ativismo, tá bem? O direito a casar... Esta, sim. O direito a casar e... Olha, e só uma parte, que isto por acaso eu também, pois, eu nunca pensei casar, porque, pronto, mesmo depois houve a luta, antes de sequer se pensar na luta pelo direito a casar, como eu disse, o ativismo em 90 e tal, eu já tinha 30 e tal anos, não é?
portanto, toda a minha vida. E casei. Aqui também Aqui está, a prova do crime. Exatamente. E pronto, e porque faz sentido na minha vida e no meu projeto pessoal. Eu não acho que seja a única forma de estar na vida, não acho que seja, mas acho que é uma possibilidade, e é uma possibilidade que as pessoas devem poder aceder se fizer sentido para o seu projeto de vida e para a sua forma de estar na vida. Todas. Eu acho que a questão é essa. É que Agora não é que toda a gente tenha que casar, era o que faltava. Não, isto não se tornou, muitas vezes quando se fala de direitos, normalmente quem se opõe acha que se quer impor alguma coisa. Não. É acesso aos mesmos direitos. Exatamente. Não é obrigatoriedade a ninguém. Quer dizer, ninguém tem que casar. Não é? Nem, menos ou mais. Ninguém tem que casar com uma pessoa do mesmo sexo. Pois há muito debate que... mas isto é replicar um modelo heterossexista, normativo. Enfim, isso é outras questões do ativismo. O ativismo LGBT, assim como qualquer ativismo, há várias dimensões. Eu posso querer e quero uma sociedade mais inclusiva e igual e de pleno direito para pessoas heterossexuais, não heterossexuais, e de género, cis, trans, tudo bem. Mas há algumas coisas nesta sociedade de funcionamento com que eu me identifico. Claro. Isto é importante. Claro. E há outras formas de ativismo mais radicais, que dizer toda esta sociedade está errada, tudo isto é para deitar abaixo, nada disto está bem. E também é legítimo, e acho pronto, que cada pessoa deve tentar fazer e argumentar e lutar pelo que acredita. Mas às vezes não se debate claramente o que é que se quer nestas lutas conjuntas. Por exemplo, as marchas, eu tive montes de anos na organização da Marcha do Orgulho, bom, e às tantas... Enfim, é muito importante discutir-se e debater-se, mas eu acho que deve haver liberdade de expressão, e se há pessoas que acreditam mais numa determinada abordagem, deve haver espaço para todas as abordagens, e nem sempre é assim. Não só às vezes não há espaço para os mais radicais, mas também não há espaço para os mais institucionais, se o quiserem chamar. Portanto, enfim, e o casamento foi um grande espaço de debate em que havia posições muito divergentes na comunidade LGBTI, como sabes, e no próprio ativismo, claro. Né? Porque eu acho que se pode mudar, a minha perspectiva, eu sou muito no sentido de achar que se pode transformar por dentro a sociedade. Enfim, é a minha abordagem. É como eu sou como pessoa e como tenho vivido a minha vida e que faz sentido para mim. Acho que há outras formas que são necessárias e que às vezes funcionam de uma forma mais rápida que a minha e que fazem a mudança mais rápida. Eu dou, apesar de ser um bocadinho mito, mas às vezes dou o exemplo dos sutiãs queimados pelas feministas. Mas, ou de algumas coisas que as sufragistas fizeram no início do século. Ou seja, às vezes é necessário ser mais radical para chamar a atenção. Mas há muitas formas de mudar a sociedade. Agora, relativamente àquilo que nós estávamos a falar, cada pessoa é livre de viver como quer. Se uma pessoa acha que o casamento é uma replicação do modelo heterossexual e não o quer para si, ótimo. Mas tem que ter a capacidade de escolher. Claro. Porque senão, se a outra que está ao lado quer e não tem, porque não tem direito a ele, é errado. Se os direitos forem para todos, as pessoas podem escolher usufruí-los ou não. Se não forem para todos, já não têm esse poder de escolha. Não, e até digo que o facto de haver casamento entre pessoas do mesmo sexo altera a própria ideia de casamento, a própria noção de casamento, claro. A própria instituição de casamento de alguma forma se altera. Portanto, também é mudar por dentro. Quer dizer, aquele modelo tradicional é de alguma forma perturbado, né? E isso também é uma forma de provocar a mudança. Né? Eu tenho sobrinhos, netos, pequeninos, não sei o quê, para quem é perfeitamente, as tias são casadas, quer dizer, sim. Quer dizer, claro. Aliás, a experiência que eu tenho com sobrinhas e com miúdos mais pequenos é de uma naturalidade com que olham para as coisas. Ou seja, parece que ainda estão muito limpos dos preconceitos, não é? Sim. E, portanto, claro que a sociedade vai fazer... Não é? Bom, vamos aqui à nossa parte cultural, mas que no fundo tem a ver também com conheceres um bocadinho as pessoas convidadas de outra forma. E o livro que tu escolheste foi O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Tem a ver com o teu processo também de retorno, porque este é um livro que se passa basicamente em 1965 e que fala da descolonização. É assim, há muito... eu nunca tinha lido nada tão bem escrito sobre a experiência da questão dos retornados, digamos, e de uma forma que permitia abordar as várias perspectivas, né? Embora a história aí retratada são das pessoas que foram para os hotéis e que ficaram, porque é uma
Mas a história dos contentores, para mim, isso é imenso. Eu também tive os contentores, também vieram, aquela questão toda. E essencialmente ela escreve muito bem, que isso é outro aspecto muito importante, né? Nem sempre isso acontece. E, portanto, isso fez um impacto. Eu devo que dizer que escolher o livro e o filme foi o mais difícil. Há tanta coisa. Eu lembrei-me do livro de Safira, que é um escritor francês que sobre as 3 religiões, cada um à procura da verdade e que todos veem a mesma coisa, mas todos veem de forma diferente e todos veem a sua verdade no fim, quer dizer, olha, ficamos... Havia 1001 coisas que eu poderia escolher, adoro romances históricos, às vezes não são bem, têm que ser bem escritos, que também isso é uma das questões que às vezes... Não, e bem, a Dulce Maria Cardoso escreve muito bem, mas ela consegue ter quase esta realidade simultânea, Luanda-Lisboa, não Exatamente. É? E as duas realidades, não é? Quase em espelho, não é? E eu acho que há poucas coisas ainda escritas em Portugal sobre esta de ficção, pronto, sobre esta nossa experiência enquanto país. Ainda é muito recente, achas? É, e por isso eu achei, pronto, realmente foi um marco, sem dúvida, e que fez a diferença. E pronto, achei que sim. O filme que tu escolheste, por acaso, também podia ser o meu, é um dos meus filmes favoritos, As Horas, baseado no romance do Michael Cunningham, não é? Que ganhou o Pulitzer. Porquê este? Olha, primeiro é uma temática que cruza muito com tudo que estamos a falar é com a minha vida também. Mas o personagem, mas olha que é interessante, o que me tocou mais no filme foi a Nicole Kidman, que até ganhou o Oscar, né? Sim. Mas quem me tocou mais, e a história que mais mexeu comigo foi a Julianne Moore, aquela dona de casa. Ela não dizia nada, e aquele desespero, aquela opressão, assim, eu achei aquilo... Era outra história, não é? Que não tinha diretamente a ver com as questões da homossexualidade, ou assim, tão diretamente. Mas a questão da pessoa se sentir com algum tipo de opressão, sentir-se presa, com dificuldade em se expressar, limitada. Eu achei aquilo tocou de uma forma incrível. E eu acho que apesar de eu ter tido a vida, que eu digo, com a família, com toda a liberdade, obviamente que enquanto mulher lésbica eu também senti muito esse peso do silêncio que muitas vezes teve que ser mantido ao longo da vida, ou de situações de me sentir fora do lugar, sentir limitada. E daí alguma vez sentiste, e agora já aproximando-nos um bocadinho das geografias, não é? Já alguma vez sentiste insegurança, não por ser mulher, porque essa é outra, não é? Mas por ser lésbica? Sim, eu acho que claramente se tiver... Por exemplo, mesmo hoje em dia, com toda esta postura de visibilidade, e muitas vezes se andar de mão dada com a minha companheira, há espaços em que eu claramente não dou a mão. Claramente. E não é por ser mulher, aí é por ser uma relação entre duas mulheres. Claro que agora com a questão da idade, isto é um aspecto muito importante. Duas mulheres já não jovens a dar a mão, coitadas, lá do bairro da aldeia, podem dançar. Eu acho que ninguém repara. Pronto, enfim. Mas pelo simples não, temos cuidado. Como aquelas pessoas diziam que tinham uma tia que viveu toda a vida com a amiga, não é? Aí está. Portanto, a questão da idade é uma questão... Sim, mas eu acho que tu exageras nessa questão da idade, parece que já és uma... mas uma provecta a idade de 90 anos. Mas a nossa sociedade está claramente virada para a juventude, e mesmo a nível dos ativismos e tudo, tu sentes isso perfeitamente. Eu acho, quer dizer, é claro, e tudo bem, mas é a sociedade em geral, porque o ativismo e tudo é um reflexo... Também os jovens também sofrem sua discriminação na sociedade, claro, também não são levados a sério, por aí fora, pronto, isto... Mas só para dizer que, sim, enquanto mulher lésbica, obviamente que há situações em que, e a questão do espaço, em que a pessoa não se sente segura. Eu, por exemplo, só espaços mais chamados cosmopolitas, com mais gente, é que eu me sinto mais segura para poder estar à vontade. Claramente, se eu não me sinto mais isolado, tenho todo o cuidado, conscientemente. E mesmo, por exemplo, durante muitos anos, mantive uma relação com a minha atual companheira, 10 anos, pai, em que ela estava no Porto e eu em Setúbal. E casámos, entretanto, e continuámos, e depois é que ela conseguiu vir trabalhar para Lisboa. E o que quer dizer que nós passávamos a semana separadas e tínhamos o fim de semana e os comboios, a viagem, para Garde de comboio, CP, Garde Oriente, isso é tudo, fazia parte da nossa vida. E só para dizer que o chegar e despedir era um ato muito comum na nossa vida.
e que as pessoas fazem, os casais, enfim, seja o que forem, beijam-se, e nós fazíamos isso, mas há sempre aquela consciência de que alguém pode estar a olhar. Não deixávamos de o fazer, mas não é com aquela, assim... Sim, eu acho que isso é muito importante. Consciente, sempre. Acho que é muito importante realçar isso, porque muitas vezes nós não conseguimos passar a mensagem, transmitir a mensagem a um casal hetero, porque é que é tão difícil. Mas já têm direitos, mas qual é que é o problema? Não, é que nós temos sempre essa... É como se a espada de Damocles estivesse sempre sobre a cabeça, não é? Será que eu já estou a pisar demasiado a linha? Sim. Sim. Não é? E isto é um instinto de defesa, de proteção. De proteção, exatamente. É? Porque pode haver alguém que reaja mal ou que diga alguma coisa e uma pessoa não quer estar exposta a esse tipo de situação. O que mais houve é, eu não tenho nada contra, agora façam lá isso os fodidos, não é? Exatamente. Exatamente. Mas isso é... e isso é complicado. Isso mantém-se. É muito complicado. Bom, tu gostas, já falaste disso, já falámos sobre isso, das tecnologias. O teu mestrado foi sobre a gestão de sistemas de e-learning, portanto, sempre a ligar aqui as tecnologias e a aprendizagem, mas depois, quando chegas ao doutoramento, escreves uma tese. Eu traduzi isto de uma forma livre: reconceptualizar espaços públicos de desigualdade, detectar e criar camadas de visibilidade. Não sei se vês o nome em inglês. Está ótimo. Não, ela teve que ser escrita em inglês porque eu tinha uma orientadora inglesa e ela não quis. Mas, sim, se bem que aqui o inequality podia ser iniquidade também, sim. Podia ter o duplo sentido, não é? Agora, no fundo, e eu gostava muito que falasses sobre isto, tu tentaste perceber quais as vantagens de mapas colaborativos para, em web, portanto, a internet, não é? Digital, para promoção de espaços públicos seguros. Bom, assim, primeiro também só citar aqui um pouco, porque quando eu entrei num doutoramento chamava-se Deep Learning, que era juntar as tecnologias às ciências sociais, e era exatamente o que eu queria fazer e o que eu fiz. Só que depois percebi que não era um lugar onde eu podia fazer o que queria fazer, porque claramente ninguém ia achar muita piada às minhas ideias. E estava a ter, felizmente, os primeiros anos dos doutoramentos agora são curriculares, e estava a ter algumas unidades curriculares como colegas de geografia, e comecei a ler coisas e comecei a perceber que se calhar ali, então fiz o doutoramento em geografia, porque a faculdade aquilo era um consórcio, para ter era possível, e mudei, mas não havia ninguém em Portugal para orientar na questão destas, da geografia, das questões tinha a ver com a orientação sexual e o espaço, enfim, as desigualdades que existem no espaço. Em Portugal, então, consegui uma orientadora inglesa, Jill Valentine, que foi uma sorte. Consegui que ela me orientasse a tese, porque o tio dela veio vir para Lisboa. E ela veio cá, e olha, foi uma série de felizes coincidências e bom. Foi bom. Para mim foi ótimo. Bom. Pronto, e entretanto, realmente esta questão dos espaços, a tecnologia para mim sempre foi uma paixão, desde que eu fui contatando com ela, né? E perceber que a informação que existe para espaços seguros, há pouco estavas a falar dos bares, disto, aquilo, para mulheres lésbicas não há muito menos. Se fores ver qualquer roteiro gay de qualquer cidade, maioritariamente espaços muito mais masculinos do que femininos, ou enfim, assim identificados, ou assim. Alguns explicitamente. Eu lembro-me, quando ainda era jovem também, ir a algum espaço não era nada bem-vinda. Enquanto mulher. Se fosse lésbica ou não me interessava nada. Mas pronto. Havia um ali ao lado do Trump, já não me lembro do nome, um pequenino, ao lado, não me lembro. Era exclusivamente masculino, bom, não interessa. Mas, só para dizer mas há alguns. Eu cheguei a entrar no memorial e ninguém me interrompeu, ninguém me... Mas sentias-te maltratado ou mal visto? Ou... Não. Mas é que isso acontecia. Mas tenho, na direção da OPS, tenho uma mulher lésbica que, filha de imigrantes, viveu bastante tempo na Alemanha, agora está cá a viver, e tem uma relação muito grande com o movimento associativo e o movimento ativista lésbico na Alemanha, e ela dizia que há bares lésbicos em que nem as pessoas que vão entregar as mercadorias, os homens da bebida, entram. Não. Aquilo é completamente proibido. Isso é pois, isso estás a ver, isso é tal aspecto, é tal coisa que me fez também sair mais do ativismo lésbico, eu não concordo absolutamente com isso, acho esse separatismo, enfim,
uma parvoíce, quer dizer, aquela é a minha intervenção no sentido de espaços mais inclusivos, mas não só para mulheres, e mesmo a questão dos movimentos feministas e alguns lésbicos que excluem pessoas trans, quer dizer, Isso é impressionante. do meu ponto de vista, é uma estupidez, as pessoas têm direito às suas ideias, claro, mas acho que é a mulher quem diz que é mulher, ponto. Final, parágrafo. E portanto, bom, mas voltando a esta questão... Falando dos passos... a maior parte dos roteiros, se tu fores ver qualquer cidade, a maior parte da informação que existe é mesmo muito mais para um público masculino, ou pessoas que só se identificam como masculinas, enfim, e para mulheres há pouco. E isto faz parte, há questões de diferenças económicas entre mulheres e homens também, por aí fora, pronto. E a ocupação do espaço público é diferente, de facto. Há mais espaço, por exemplo, há vários estudos em vários países que as mulheres lésbicas em geral, já disse, quando digo mulheres lésbicas eu vou estar a falar de pessoas cis, trans, claro, que não heterossexuais, pronto, mas digo mulheres lésbicas só para simplificar. Exatamente. Pronto. Que se sentem mais confortáveis, por exemplo, em espaços de grande interculturalidade e cosmopolitas do que propriamente em espaços em guetos gays, aqueles assim mais específicos. Porque até nisso se sentem às vezes muito bem-vindas, coisas estão... E a necessidade das pessoas perceberem onde é que eu posso ir, onde é que eu me posso sentir à vontade, os espaços sejam seguros, isto é, que outras mulheres tenham lá estado e que tenham sentido seguras, e que possam ter tido expressões públicas de afeto, e que não havia ações negativas, e por aí fora. E portanto, esta ideia de criar um projeto colaborativo em que fossem as próprias pessoas, não as empresas... Para usufruir do espaço e não exclusivamente de espaços dedicados, não é? Não é espaços comerciais nem fechados, era mesmo ruas, espaços onde as pessoas pudessem circular abertamente. Onde como dizias há pouco, onde a mão pudesse ser dada, onde o beijo pudesse ser trocado, sem o olhar para trás, sem será que vamos apanhar uma tareia? E eu percebi na investigação que as mulheres, depois ao terem contato com esse tipo de mapas e as informações que outras punham, realmente isso empoderava, dava-lhes a sensação, primeiro isto é possível, e depois eu também o posso fazer, e isso pode criar uma onda de visibilidade. Claro. Otimista, mas pronto, mas de qualquer maneira, mas acho que sim, acho que se pode contribuir. E é um bocado o que as redes sociais fazem, quer dizer, não é preciso eu falei em mapas porque estava na geografia, para mim os mapas do espaço é importante, mas o que as redes sociais fazem é as pessoas partilham informações, onde é que é mais confortável estar, menos confortável, onde é melhor recebido. A questão, por exemplo, para as mulheres é extremamente importante a questão do ginecologista, mulher X, obviamente, mais, e a partilha dessa informação, qual é o ginecologista que eu posso ir e posso ser segura. Sim, isso é uma coisa de que se fala, por exemplo, relativamente a homens trans, não é? Claro, claro. Para homens trans ir a um ginecologista é uma coisa muito complicada, não é? Exatamente, por exemplo, exatamente. E, portanto, toda a gente fala da Lisa Vicente porque é uma mulher que tem uma vocação especial e uma compreensão especial. Da PF também conheço bem, mas é... Mas sim, mas eu percebo isto. É engraçado, mais uma vez, é engraçado pela coincidência, não que seja uma coisa que tenha piada, que muitas das coisas que eu ouço às pessoas LGBT e muito ultimamente às pessoas trans, são coisas que eu ouvia também às mulheres cis, heterossexuais. Questões de, por exemplo, aquela questão que nós há bocadinho falávamos da sexualidade, a sexualidade feminina, aquela ideia de que a sexualidade feminina tem que estar sempre ligada a afeto. É uma coisa romantizada, não é? As mulheres não têm um desejo sexual como os homens. E, portanto, há sempre aqui uma redução, não é? Aliás, há uma campanha muito engraçada que saiu no Reino Unido a semana passada, penso eu, exatamente sobre a sexualidade a partir de uma certa idade, para mostrar que as pessoas dão umas fotografias brilhantes. E há uma senhora que já deve ter 80 anos e que aparece a rir a dizer nunca é tarde demais para brincar com brinquedos, ou para usar brinquedos. E isto desmistifica essa... Não é? Porque há muita coisa... acho eu, das lésbicas, que tem a ver com aquilo que as mulheres também passam na sociedade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esta questão de mulher-homem é uma das questões que, quando se fala qual é a necessidade de se falar nas lésbicas dentro do grupo LGBTQI, porque eu acho que há questões específicas das mulheres, enquanto mulheres, cis ou trans,
fazem toda a diferença, mesmo. Ainda. Aliás, uma das preocupações que eu tenho tido ultimamente, ando a pensar, ainda vou pensar mais sobre isto, e um dia a ver se consigo escrever alguma coisa, escrever no sentido de produzir algum pensamento sobre isto, porque nós estamos numa época, claramente, da abordagem do género enquanto construção social, fluido, e que eu totalmente defendo e ensino na faculdade, sim. Sim. Sem dúvida, mas ao mesmo tempo vivemos numa sociedade organizada, como está, de uma forma binária ainda, né? Mas que existe uma grande desigualdade para as mulheres, sejam pessoas que são percepcionadas como mulheres. Aqui já nem só percepcionam, é que são percepcionadas como mulheres. Há efetivamente uma grande desigualdade, do ponto de vista do trabalho, da economia, de cuidar, enfim, das tarefas que são designadas, todo o espaço de liberdade que têm, sem dúvida. De violência. Das expectativas, das exigências. Das exigências, expectativas, da violência, eu sei lá. E dos homens, quer dizer, depois vimos o outro lado também da pressão, do estereótipo masculino para os homens, do que claro, é suposto. Sem dúvida. E, portanto, às vezes nós falamos numa perspectiva de género muito fluida, como se já estivéssemos para lá, tudo isto. Não estamos para lá. É que não estamos mesmo para lá. Ainda faz sentido, ainda hoje partilhei, agora mesmo antes da tua entrevista, não deste aqueles 5 minutos, fui partilhar uma coisa. Porquê? Estava à procura do brinquedo para uma sobrinha neta que faz anos para a semana. 5 aninhos. Fui à FNAC, brinquedos, 5 anos. Bom, categorias. Então havia uma categoria que era do cuidar, não sei o quê, do brinquedos, uma rapariga, com uma boneca, e brinquedos tecnológicos, o rapaz com o avião. Desculpa, quer dizer, eu trabalho em educação e sei bem o que isso é, quer dizer, continua. Portanto, é assim, isto não é. Ainda é importante falar destas questões para desconstruir os estereótipos. E não é dizer que é tudo fluido e que é tudo uma construção, sim, mas é uma construção reiterada. Essa é que é, vou-me repetir, mas essa é que é a ideologia de género que nos querem impor. Exatamente. Que são aqueles papéis de género que, aliás, o medo, e nós falámos sobre a homoparentalidade com o Jorge Gato, semana passada, o grande medo daquelas referências masculina e feminina é o medo de desconstrução daqueles papéis tradicionais, que é a mulher trata da casa e o homem, se for um bom marido, ajuda. Exatamente. Simpático. Não é? É verdade. Eduarda, nós vimos a capa deste livro, Geografias Lésbicas, Género, Lugar e Poder. Eu penso que o livro só está disponível em inglês. Isso, em inglês. Mas o livro fala sobre as geografias lésbicas e eu penso que isto é interessante em contextos geográficos, sociais e culturais distintos. Portanto, vocês conseguiram aqui apanhar uma série de países e não se limitar nem a Portugal, nem à realidade anglo-saxónica. Como é que foi a experiência de escrever este livro? Sim, isso é muito interessante, porque eu faço parte de uma rede europeia de geografia das sexualidades, uma rede muito informal de investigadores e investigadoras e que tem a ver com as geografias das sexualidades em geral. E foi no âmbito dessa rede que eu conheci a Cath Brown, com quem editei o livro, e uma série de outras autoras que depois resolvemos lançar. Primeiro temos umas conferências que organizamos. Vou partilhar aqui a conferência. Conferência Europeia de Geografia das Sexualidades Europeia. Vamos lançar em 2022, vai haver a nova, era para haver este ano, mas com a história da pandemia vai haver só em 2022. E vamos fazer então, continuar com este périplo. Mas este grupo surgiu e esta ideia da diversidade, exatamente, da necessidade da diversidade, porque grande parte da produção científica, académica, é muito feita em inglês e é uma língua de trabalho, mas não é só uma língua de trabalho, acaba por ser um domínio cultural também perante o mundo, e muitas das realidades são conhecidas, são anglo-saxónicas, de facto, é Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, língua inglesa, e achamos extremamente importante também trazer para a luz outras realidades, não é? Depois até também trabalhei com pessoas do Brasil e tudo que é extremamente importante, e da América Latina, da Índia, da Ásia, enfim, e mesmo da Europa, uma série de países com muitas diferenças culturais, e que é muito importante, exatamente esta depois foi feita em Lisboa, esta conferência. Eu há bocadinho partilhei, mas não a partilhei bem, agora sim. Agora sim, o Paulo Jorge Vieira foi quem lançou este desafio e depois eu abracei claramente e aqui continuo. E fizemos isto também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu ainda estou,
e foi muito rico e tem sido uma rede de contactos. Mas desculpa interromper-te, Eduarda, mas estas geografias, esta conferência sobre geografias das sexualidades é mais abrangente do que as sexualidades, as geografias lésbicas, não é? Só que entretanto... Sobre todas, não é? Sim, só que todas, exatamente. E não é só, vêm pessoas de sociologia, antropologia, enfim, o que for. Mas a questão é, depois há grupos, nós temos sessões temáticas, e eu tenho estado sempre em sessões temáticas de geografias lésbicas, e aí com a Cath Brown e pessoas que se identificam, e achamos que, exatamente o nosso ponto de partida é, dentro das geografias das sexualidades, que é a relação do espaço com as sexualidades e com as identidades sociais e sexuais, faz sentido falar nesta especificidade da questão das lésbicas e da questão das mulheres, porque ainda faz a diferença, e que a mesma questão da heteronormatividade ou homonormatividade também existe, tem um efeito diferente na vida das mulheres e dos homens, de facto. A questão da dupla invisibilidade, que já falámos, toda essa ideia da sexualidade dos homens e das mulheres, portanto, uma série de questões que faz a diferença. Organizam-se em bairros e bares, e elas não, enfim, há toda uma outra forma que tem a ver com as questões culturais da sociedade, que obviamente também se querem desconstruir, mas que ainda afetam. Quando eu estava a preparar o programa e estava a estudar um bocadinho sobre isto, o Brasil tem uma produção sobre geografias lésbicas, tem várias autoras, e uma das coisas engraçadas é que se fala, por exemplo, da literatura lésbica. Ou seja, fala-se de lugares, não é? Na cultura. Nós, quando falamos em literatura queer, normalmente só falamos de literatura gay, não é? E de autores masculinos, em grande maioria, não é? Mas... Tens razão, completamente, não é? De acordo. Completamente de acordo. Por acaso houve um livro, agora não me lembro da autora, que é uma vergonha, que chama-se Staccato, que era um livro que falava de uma história de amor entre duas mulheres, é uma autora portuguesa que marcou, quando era adolescente, agora lembrei-me, mas só para ver a importância que essas coisas têm. Quer dizer, absolutamente. Sim, eu estava a pensar em Portugal, a Rosa Lobato Faria escreveu um livro, mas foi sobre uma relação homossexual masculina, não é? Sim. A Ana, sim, a Ana Zanatti, mais uma vez. Sim, a Ana Zanatti, sim, claro. Mas estas diferenças da ocupação de espaços, tanto espaços públicos como espaços culturais, como espaços na comunicação social, são muito diferentes nos países que vocês analisaram relativamente às mulheres, às lésbicas? Sim, tem a ver com tem algumas especificidades culturais, obviamente, que tem. Há países onde há maior... é que não há uma autonomização, digamos, deste movimento lésbico. Aliás, mesmo em Portugal, eu também não acho que existe ainda mesmo essa expressão, é assim. E que, por exemplo, na Índia, nós tivemos depois muitas colaborações com pessoas da Índia, até no outro livro fizemos a seguir, ensaios sobre heteropatriarcado, enfim, é que tivemos uma série de colaboradoras da Índia, e então a realidade é outros problemas que se põem, elas vivem a invisibilidade com uma força enorme, algumas até casam e depois têm que ter uma vida escondida, que é outra história, nós estamos a léguas, quer dizer, a pessoa nem percebe bem, nós estamos aqui a discutir os assuntos, mas é outra, e depois há questões das castas, e há outras questões muito mais complexas, que a pessoa não se percebe, portanto sim, a realidade de cada país, a realidade específica cultural, social e económica de cada país faz a diferença na vida de toda a gente, obviamente também, das pessoas LGBT, especificamente também das lésbicas. Eu agora pesquisei aqui só no instante, é Filomena Cabral, a autora do só porque pronto, nem sei, pronto, nunca mais li nada. Mas isso é verdade, há pouca produção, há pouca visibilidade das questões lésbicas, como há pouca visibilidade das mulheres. Há pouco tempo houve o discurso de Joe Biden, dos 100 dias de Joe Biden. Ótimo, não sei o quê, ainda bem que não está lá o Trump. Pela primeira vez, 2 mulheres atrás. Pela primeira vez, estão a gozar comigo. Mas que é isto? Quer dizer, é incrível. Sim. O Expresso, eu assino o Expresso, mas estamos muito aborrecida com o Expresso. Os colunistas, já mandei para lá mais, mas ninguém me liga, claro. Uma parte dos colunistas, homens. Mas é que é assim, 90%. Vais aos programas de comentadores de televisão, já há algumas exceções, maioritariamente homens. Eu acho que eles têm muita coisa e quando não são homens, as poucas mulheres que existem e que são mais feministas e que escrevem a Paula Cosme, que escrevem de uma forma mais, ou a Carmo, que escrevem de uma forma mais feminina, bem, as caixas de comentários são um horror, não é? Sim,
Não, e quer dizer, mas continua a haver uma subrepresentação também em várias áreas, mesmo na educação e tudo, não, é incrível, a questão do poder, a questão dos lugares de poder, quem é que toma a iniciativa, isto tem tudo a ver com os estereótipos que falávamos há pouco e com aquilo que eu contei da FNAC há pouco, quer dizer, o que metem na cabecinha das crianças e que as levam a ser ou não ser, e o desconforto que provoca a rapazes e raparigas, a todos, porque eu acho que não são as mulheres que são discriminadas, é toda a sociedade, homens e mulheres, e que isto é negativo para toda a gente. Não estamos nós que as suas coitadinhas, não aparecemos, não recebemos menos. Não, sim, quer dizer, isso é verdade, mas isto prejudica toda a sociedade. Os homens não terem o espaço para cuidar, porque eles não são vistos como cuidadores. Olha, os homens serem vistos como predadores sexuais. Há pouquíssimos homens educadores de infância, porque quer dizer, o medo o homem ao pé de umas criancinhas, o que é que ele fará? E as crianças tocam, saltam para o colo, pulam, abraçam, beijam, é um perigo. Quer dizer, isto é horrível. Quer dizer, isto, enfim, portanto, tu há bocadinho falaste sobre as várias realidades, estavas a falar na questão das castas. Bom, a gente já não vai falar, mas podíamos falar também da questão de ser lésbica, negra, enfim. Sim. E tu gostas, não é, destas intersecções entre género, sexualidade e depois as várias camadas, não é? Estas várias camadas, e continuas a investigar. A provocação que eu te ia fazer, eu prometi que te ia fazer uma provocação, as pessoas que habitualmente investigam questões queer na academia são todas queer. Eu acho que, olha, eu acho que sim. Queer, quer dizer, queer claramente, no sentido é que não encaixam no padrão, sejam, pronto. Depois queer, assim, mais estritamente queer, eu acho que a maioria, não direi agora a totalidade, né? Porque, olha, porque há uma força que as leva também a isso. Aliás, também há outra questão, é quando alguém começa a investigar este tipo de questões, toda a gente acha que tem alguma coisa a ver, independentemente de terem ou não terem. Né? Exatamente. Mas normalmente tem muito a ver, porque também há uma procura disso, porque como há pouca produção nesse sentido, as pessoas sentem essa necessidade de o fazer, e realmente existe uma grande interseção aqui, já não é a nível das identidades, mas é da vida pessoal, da tal posicionalidade e da sua produção académica. E portanto eu atrevo-me a dizer que qualquer pessoa da área das ciências sociais, que seja não heterossexual, eu acho que muito dificilmente não irá investigar alguma coisa relacionada com estas temáticas. Pelo menos na área das ciências sociais. Eu lembro-me porque quando foi a apresentação do livro da Raquel, a Raquel, aliás, é o resultado em grande parte da sua tese de mestrado, não é? E ela assume-se como mulher lésbica e põe isso a priori, ou seja, eu estou a fazer este trabalho, mas no fundo é quase como uma declaração de interesses, não é? Eu estou aqui. E isso é importante. Aliás, tu realçaste esse aspecto, essa importância de não poder ser translido. Não, está aqui, é isto, não põe em causa de forma alguma o método, mas é importante Sim, isso é uma abordagem teórica. Sim, isso é uma abordagem também teórica da própria investigação, uma abordagem bem feminista, uma corrente feminista, já não vou falar de ativismo, porque é muito feminista de investigação, que tem a ver exatamente com assumir da posicionalidade, mas aquela ideia da objetividade, um olhar completamente superior e isento sobre a realidade para a descrever, é posto em causa, que ninguém é completamente isento, e que a maior isenção que podes ter é assumir a tua posicionalidade. Isso sim dá aos outros a oportunidade de perceber qual é o teu ponto de vista e dizer, bom, ela dali, ela vê assim, eu se calhar daqui vejo assim, tudo bem. E portanto eu também fiz a minha tese doutoramento e faço sempre, assumidamente, e acho que aí a postura de assumir, eu estou a falar sobre a orientação sexual, faz todo o sentido assumir a minha própria para perceber qual é o meu ponto de partida. Então achas que também podemos falar de geografias na academia, ou de uma geografia na academia? Geografias no sentido das pessoas, como é que as pessoas se organizam? Como é que os espaços são geridos, não é? E desse espaço nas ciências sociais, que no fundo está a defender, ou seja, começou-se a defender ele próprio, não é? As pessoas começaram a sentir necessidade de se perceber e de explicarem aos outros as realidades em que viviam. Sem dúvida, e embora em Portugal exista pouco espaço ainda, assim, estudos LGBTI organizados, houve uma pós-graduação no ISCTE, que acho que o Miguel Valmeida estava envolvido, mas que acho que terminou, por nunca mais ouvi falar. Há algumas unidades curriculares, eu sou responsável por duas, uma delas em colaboração com o Fernando Cascais,
o doutoramento de estudos de género, que é Teorias Feministas de Estudos LGBTIQ, e Práticas e Representações do Corpo, mas claramente sobre questões LGBTIQ no Estado sobre estudos das mulheres na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E existem outras cadeiras espalhadas por aí, mas não existem estudos. Em outros países já existem departamentos quase e tal. Nós, nem estudos de género, quer dizer, mesmo estudos das mulheres e de género, enfim, como queiram todos designá-los, temos pouquíssimas coisas, alguns mestrados, um doutoramento agora recente, né? Mas há essa necessidade, sim, há necessidade de salvaguardar esse espaço. É difícil. E sentiste, ou sentes, do modo geral, ou sentiste pessoalmente, que os investigadores nestas áreas são menorizados ou são vistos como umas... enfim, são umas idiosincrasias da academia. Eu acho que é mais isso. A visão é mais isso. Pronto, algumas pessoas... Eu lembrei-me disto agora, só para também ser claro, porque tu falaste do António Fernando Cascais, de quem eu gosto muito, é uma pessoa que eu adoro, e a dada altura, numa noite de conversa, ele dizia-me que às vezes sentia um bocadinho uma ave rara na faculdade. Sim, claramente, sim. Às vezes as pessoas têm a sensação que são toleradas, mas não são perfeitamente incluídas nem respeitadas. E que a própria investigação não é muito tida em conta como muito válida. Aliás, eu deixei de ir a muitos congressos nacionais e até ibéricos de geografias, especificamente geografias, porque em Portugal nem sequer há a geografia das sexualidades instituída, nem a social e cultural. Eu fiz a geografia humana, que era o mais próximo que havia, porque, quer dizer, não é valorizado. A pessoa vai lá e eles acham que aquilo é uma, É como aquelas pessoas que dizem eu não sou homofóbico, até tenho um amigo gay. A academia também... Eu até tenho um investigador que trabalha nessa área. Não levam muito a sério, não acham que sejam relevantes, nem que é importante. Com honrosas exceções, há uma série de pessoas que estão na academia, que têm algum poder, digamos que por isso também o poder é sempre algo presente na vida das pessoas, tem algum poder de decisão e tem uma postura diferente. Eu tenho estado a intervir na academia, por exemplo, eu convido o Manel Lisboa, que é um de Sociologia, e quer dizer, e que não está diretamente ligado a estas áreas, mas tem uma postura incrível de abertura e de inclusão. Portanto, isto também depende muito, e se não fosse assim não estava lá, é simples, tão simples quanto isto, e estou como convidada, eu não faço carreira, eu tenho uma grande liberdade porque a minha carreira é na escola, e isso eu cumpro, sou psicólogo institucional, o resto eu faço tudo, faço o doutoramento porque quero, faço aquilo. É difícil porque é acumulação, porque não é fácil, claro. Mas ao mesmo tempo tenho uma liberdade enorme, percebes? Quer dizer, não tenho aquela... Não ficas dependente de... Não, na carreira académica tens de fazer isso, não tenho que agradar ninguém, portanto, também são agradar. Ainda dentro da investigação, mas lá está, numa vertente mais aplicada, que tem a ver com a tua área de intervenção na escola, por aí fora, é muito engraçado, porque há 15 dias falámos sobre adoção por casais ou pela comunidade LGBTQI+, e tivemos o Gonçalo Oliveira a falar sobre a adoção. A semana passada falámos um bocadinho também sobre a homoparentalidade com o Jorge, e uma das questões que veio à baila foi a falta de material didático suficientemente inclusivo. É óbvio que não é só falta de inclusão de casais homossexuais ou de famílias monoparentais, mas também é de famílias racializadas, por aí fora. E tu lançaste esta iniciativa fantástica, que são os livros viajantes inclusivos. Fala-nos lá um bocadinho deste projeto. Isto é de uma cooperativa em Setúbal, magnífica, que é essa e esta, e o tal grupo também tem um grupo de pessoas LGBTIQ que se junta, que é muito interessante. E eles tinham um projeto que era os livros viajantes, já tinham, que era um projeto que pegava nos livros, vinham nas livrarias, nos cafés, nas esplanadas, as pessoas podiam pegar, levar, isso é uma ideia que já existe em muitos locais, né? E depois houve uma altura que tinham um financiamento e eles também já tinham feito alguns projetos relacionados com as temáticas LGBTIQ, e então desafiaram-me, eu entrei nesta de fazer os livros viajantes inclusivos, com algumas pessoas também da SEIS, mas depois eu acabei por fazer isto mais autonomamente, porque estava em voluntariado e tinha disponibilidade e tinha capacidade de intervenção nas escolas. E até fiz esta formação de também Ler para a Igualdade, foi acreditada, porque também sou formadora acreditada para docentes, e portanto, intervi com educadoras, que eram só mulheres de infância, docentes de primeiro ciclo, que também quase são mulheres, depois algumas de segundo e terceiro ciclo, tive um homem formando, acho eu, depois, e participantes no projeto, muito poucos homens. Estás a ver mais uma vez esta questão. Trabalhámos com livros que existem no mercado, livros chamados, enfim, inclusivos, né? E que têm uma abordagem. Qual é que foi o critério de escolha?
ou que tivessem personagens LGBTQ e tratados de uma forma positiva, que fossem escritos também por autores assumidamente lésbicos, gays, e tínhamos o Richard Zimmler, a Ana Zanatti, e por aí fora, que acumulavam, auto-identificados e escrevem livros sobre temáticas, e eles também têm livros infantis. Ela tem o Vamos ter, já agora, deixa-me deixar sim, aqui o teaser. Vamos ter, talvez daqui a um mês, o Alexandre Quintanilha e o Richard Zimmler aqui no programa também. Atenta. Fizemos uma ação com o Zimmler sobre eu tenho, enfim, vários livros sobre esta temática, também tem um livro para jovens e para crianças, e pronto, começámos a trabalhar. E o mais importante que eu achei é que eram pessoas que não estavam particularmente sensibilizadas para a temática, mas que reagiram muito bem. E eu acho que o sucesso deste projeto é essencialmente utilizar material que as escolas já trabalham, que são livros. Eles trabalham com livros com crianças, que elas fazem contar histórias às crianças. E elas é que desenvolviam as atividades, e fomos buscar também livros nós temos aquele projeto, aquele selo das bibliotecas escolares do Ler Mais. Ou Ler Mais, sim. Ler Mais. O Plano Nacional de Leitura, não, Ler Mais. O Plano Nacional de Leitura, exatamente, que lhes davam alguma segurança, né? A história do Pedro, por aí fora, pronto. Sim. E isso dava-lhes segurança. Também não estávamos e ao mesmo tempo tínhamos outros livros diferentes, os da Ilga e por aí fora, pronto. Mas que adoravam os livros. Os livros são muito bons, com ilustrações magníficas, há imensos livros muito simpáticos. Forem ao site Livros Viajantes Inclusivos e encontram uma série de sugestões. E que permitiam que trabalhassem estes temas com as crianças de uma forma livre. E a nossa ideia era, falem com elas, contem a história, e não há problema nenhum se os miúdos puserem questões complicadas. E se não saberem responder, dizem, olha, eu não sei responder, porque logo mais tarde vou saber. Pronto. E o grande receio das docentes e educadoras era a reação das famílias, e não houve, no nosso caso não tivemos esse tipo de situações. E os miúdos fizeram desenhos e contaram histórias e construíram materiais e marionetas, fizeram 30 por uma linha à base dessas histórias de famílias homoparentais, e punham questões incríveis. Mas porquê é que são dois pais? E porquê é que vão ser dois homens? E porquê é que não pode ser não sei o quê? Pronto, as crianças perguntam. E o que acontecia muitas vezes era que outras crianças respondiam, então porquê é que não pode ser? Então porquê é que não sei o quê? Olha, muito giro. E até trabalhámos uma história em particular que era de uma princesa que foge de casa e por aí fora, a Tirititesa, o seu nome esquisito, e que era uma princesa, depois apaixonava-se por outra coisa e casava, e o que eles achavam mais interessante na história era um burro que falava, eles queriam lá saber se a princesa beijava outra... Tirititesa. Eu já nem queria saber se ela beijava outra rapariga ou não beijava, era o burro, era isto, era o que normalmente fascina as crianças, percebes? Claro. E também percebermos, o que tu dizias há pouco, da naturalidade das crianças, da importância de idades muito, muito jovens, começar a expô-las a este tipo de conteúdos, não só a estes, obviamente, mas a todos, e a estes inclusive, também. E de uma forma natural começam a achar que sim, é uma possibilidade. Claro. Outra qualquer. Disseste agora, eu acho, disseste uma frase fantástica, que foi, não só a estes, mas também. Ou seja, mais uma vez, ninguém quer... claro. Lembro-me daquela coisa do deixem as criancinhas em paz, e só me apetece repetir, sim... Exato, não é? Isso é o que estou a dizer, deixem as crianças em paz, não é? Porque nós estamos a abrir horizontes, não estamos a fechar. É o contrário. Não estamos a dizer, só podem ler isto, não. É para além daquilo que têm, leiam também mais, vejam outras coisas, abram os horizontes. Isso só pode ser positivo para todas as pessoas, não é? Exatamente. Eduarda, a conversa está ótima, estamos no final daqui do programa. Planos que tu tenhas pessoais a curto, médio, longo prazo e muito especialmente em termos desta liberdade, deste usufruto do espaço e das geografias por parte das mulheres lésbicas. Sim, olha, eu, a nível mais de planos de investigação, continuo a colaborar dentro desse grupo de geografia das sexualidades, e agora o próximo vai ser no sul de Espanha, em Cádiz, o encontro, e tenho esta rede internacional, e que é muito importante, né, porque, como digo, em Portugal há pouca coisa, e portanto abre-nos horizontes. E mantenho sempre esses contactos, e vai havendo sempre novos desafios. Depois, ainda ontem estive a falar com uma rapariga que está a fazer doutoramento em Itália também, em arquitetura, mas também fala sobre estas questões das lésbicas e do espaço, e portanto, e são estas redes que nos fazem manter aqui
com vontade de fazer mais, né? E para até continuar a investigar e a estudar e a publicar, mas neste sentido, e eu publicar aqui, como tenho esta liberdade, é publicar para que faça sentido, não é publicar, é alguma coisa, porque me ajuda a pensar... Não tens que ser obrigada para ter Não. X dinheiro para o departamento, para poder... Exatamente. E pronto, e do ponto de vista pessoal, tentar continuar a ser feliz, que é uma coisa importantíssima que todos devemos ser. E que temos que investir, que isto não acontece assim por acaso. Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Exatamente. E nesta altura toda com as pandemias e tudo, aprender a valorizar coisas verdadeiramente importantes, olhando a tirar a carta de marinheiro outra vez, já tinha, mas deixei passar a validade. Sério? Não se diz... Patroa de Costa. Era. Diz. Patroa de Costa. Não, ainda estou naquele nível mais inicial ainda. Não estou... Mas isso é ótimo. Eu já tinha a carta, mas pronto, deixei passar e porque gosto de andar de barco e moro aqui em Setúbal, é tão fácil. Claro. E pronto, esse tipo de coisa. E não perdemos nunca de vista também estas outras áreas da vida, porque acho que às vezes ficamos demasiado... Quem está nestas coisas do ativismo, da academia e tudo, às vezes há muitas solicitações e nós tivemos até uma reunião do CCLGBTI, daquele grupo, e vê-se que as pessoas estão completamente, e tu agora, que estávamos a falar, e às vezes também é preciso saber parar e arranjar espaço para outras coisas, para dar um passeio, para, sei lá, para estar... Mas, eu acho que aí nós às vezes, quando nos metemos nestas coisas, depois as solicitações são muitas e a gravidade dos casos, porque nós falamos, há bocadinho estávamos a falar que o facto de ser gay ou ser lésbico não é grave e felizmente cada vez há mais pessoas a mostrar que têm uma vida realizada, feliz, com os seus companheiros, ou sozinhos, não é? Porque esta ideia de que todos têm que ser casados e felizes para sempre, não, quer dizer, desde que a pessoa se sinta bem. Mas temos o reverso da medalha, não é? Infelizmente agora com a pandemia foi incrível a quantidade de pessoas, eu falo muito disto, nós, lésbicas e gays, felizmente, houve um caminho já bastante grande percorrido de visibilidade. Estamos agora a fazer esse caminho com as pessoas trans. Ainda há muito caminho para fazer com as pessoas trans e uma transfobia enorme. Aliás, a semana passada, a Luma Nogueira de Oliveira, que foi a primeira travesti doutorada e professora universitária no Brasil, que esteve cá no ISCTE a fazer o pós-doutoramento, apresentou um workshop com o trabalho de final de pós-doc. Um workshop online, claro, Zoom. E foi o workshop invadido por pessoas de extrema-direita a dizerem tu és um homem mascarado, tu não tens que estar aqui, com imagens pornográficas. Estamos a falar de uma coisa na academia, não é? Isto é vergonhoso. Portanto, as pessoas ainda são alvo destes ataques. E há quem tenha resiliência... Porque, infelizmente, acho que estamos a viver uma altura que até em Portugal está a chegar a questão do populismo e noutros países já muito mais. E uma extrema-direita muito agressiva. Muito mesmo. Violenta. Temos estado de olho aberto porque os direitos, nenhum direito está dado como adquirido para sempre e, portanto, não podemos perder esses direitos. Mas, de facto, isto... Porque a dificuldade que às vezes as pessoas têm, especialmente agora com a pandemia... porque já eram pessoas que tinham contratos mais precários de trabalho, ou trabalhavam à noite, enfim. Sim. E é uma população que está a ser muito fustigada e que pessoas ficaram sem alojamento, ficaram sem dinheiro para medicamentos, para alimentação. Portanto, é complicado. E às vezes nós não conseguimos dizer que não, e às vezes é difícil impor limites a este trabalho, mas enfim. É verdade, mas em Portugal falta uma coisa muito importante, que é apoio, claro, às associações LGBTI que fazem esse trabalho, apoio institucional, que as pessoas possam trabalhar de uma forma profissional nas associações. Não há. Aliás, houve um projeto que deu entrada, penso que do Bloco, eu espero não estar a dar mérito, mas eu penso que foi do Bloco. Sim. Relativamente, exatamente a isso, a financiar de uma forma sustentada as IPSS e as ONGs que trabalham nesta área, e foi rejeitado.
Portanto, Sim, é muito isso difícil. é básico para qualquer trabalho, porque o grande problema é que isto é muita carolice, as pessoas têm que acumular com as suas profissões, porque não vivem do ar, e vê só de projetos que não chegam, os projetos não Isso chegam. reflete-se na própria... Claro que nós não somos únicos. Há gente a trabalhar em IPSS e em voluntariado em todas as áreas. E, portanto, isto é um problema, não vamos dizer que é só um problema da comunidade LGBTQI+, é um problema generalizado do terceiro setor em Portugal que não é apoiado. Mas depois isto... Quer dizer, quando nós dedicamos tanto tempo a associações, não temos tempo para a família, depois acabamos divorciados, não é? É verdade. Eu de vez em quando tenho ali o dedo, então, como é que é? E eu? Não é? Enfim, É verdade. Eduarda, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada, foi um prazer enorme e muito obrigado, acima de tudo, por tudo o que fizeste e que continuas a fazer pela comunidade, pelo conhecimento, pelo ativismo em Portugal. Não, muito obrigada eu. Parabéns, mais uma vez, pelo obrigado. Bom, e foi mais um Para Lá do Arco-Íris fantástico, com uma convidada extraordinária. Para a semana voltamos, já sabem, vão aqui abaixo subscrever o canal, façam like, carreguem no sininho para não perderem nenhum dos temas que estreamos todos os sábados às 8 da noite. E já sabem, até lá, fiquem para lá do Arco-Íris.